E este é o nosso Avião News, o compilado de notícias de hoje, terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. Todas as notícias de hoje são do site Aeroin, que você pode ver no aeroin.net. Se você gosta do conteúdo, eu peço que considere se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, para nos ajudar a melhorar o nosso canal. Sendo assim, roda a vinheta. Piloto sobrevoa o Iraque com passageiros e empresa leva multa de US$ 1 milhão. Uma das maiores companhias aéreas do Reino Unido, a Virgin Atlantic, foi multada em US$ 1,05 milhão pelo Departamento de Transporte dos Estados Unidos, após sobrevoar por diversas vezes o espaço aéreo iraquiano, ignorando e violando os NOTAM designados. De acordo com a investigação do Escritório de Proteção ao Consumidor de Aviação do Departamento, foi revelado que entre 16 de setembro de 2020 e 16 de setembro de 2021, a Virgin operou um número significativo de voos em espaço aéreo no Iraque, enquanto uma restrição estava em vigor. Durante esse período, a Administração Federal de Aviação havia proibido as companhias aéreas dos Estados Unidos de sobrevoar o espaço aéreo iraquiano por temer que aviões comerciais pudessem ser derrubados por mísseis terra-ar. A medida foi colocada com a escalada das tensões por conta do ataque do Irã às bases americanas no Iraque, como retaliação à ação dos Estados Unidos e até então incerteza sobre a queda do Boeing 737 com 176 passageiros a bordo na decolagem de Teherã em 8 de janeiro de 2020. Embora a Virgin não seja uma companhia aérea registrada nos Estados Unidos, os voos em questão estavam sendo operados com o número de voo DL, referente à Delta Airlines, companhia aérea americana que mantém um extenso acordo de codeshare com a aérea inglesa. Enfim, a Virgin até alegou que não estava quebrando regra federal da aviação, porque o avião era dela, ela é uma companhia inglesa, etc, etc, etc. Mas quando foi reforçado esses NOTAMs aí, ela tomou a multa, mas antes de tomar a multa também ela já tinha efetuado a paralisação desses sobrevoos pelo Iraque. Basicamente é isso. Pai de menor que voou desacompanhado será indenizado pela Azul após falha. A Azul Linhas Aéreas deverá indenizar por danos morais e materiais um morador dos Estados Unidos que teria sofrido aborrecimentos após seu filho menor de idade viajar desacompanhado em razão de uma falha da companhia. Segundo os autos relatados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o menor que possui passaporte com autorização para viagens desacompanhado ou na companhia de um dos pais indistintamente, viajaria com a avó e o primo para reencontrar o pai. Entretanto, a companhia aérea impediu que a criança viajasse sem autorização assinada pelos genitores, o que, para não perderem as passagens, fez com que os parentes viajassem sem o menino. Diante da situação, o autor teve que comprar uma nova passagem aérea para o filho em outra empresa que só dispunha de embarque para o dia seguinte do programado inicialmente, sendo o menor exposto a uma viagem internacional desacompanhado de familiares. Bom, no final das contas, assim, se você... É regra, tá? Para o menor viajar, precisa sim da autorização dos pais, por escrito. Mas se ele já tem a documentação com autorização para viagem desacompanhado ou na companhia dos pais, ele já tem autorização incluído no passaporte. Então ele já tem um documento comprovando a autorização de voo. Então a Azul errou aí. Em compensação, ainda que o menor viajasse sozinho, não necessariamente o problema é o fato do menor viajar sozinho, porque ele viaja com etiqueta de CHD, ele vai sendo acompanhado o tempo todo pela companhia aérea, etc, etc. Inclusive em voos internacionais. O problema também foi que ele só conseguiu viajar no dia seguinte e a Azul não ofereceu nenhuma assistência a respeito. No final das contas, a Azul errou na documentação e errou no procedimento, então tá tudo certo. Concluída a primeira conversão para o A321 PCF da Raeco Shaman.
A Raiko Shama anuncia nesta terça-feira, 17 de janeiro, que concluiu e entregou seu primeiro cargueiro convertido A321-200 PCF com seu parceiro de certificado suplementar tipo STC, que é uma suplementar de conversão precisa para PCF, ou seja, de carga, né? Passengers to Freight. A Precision colocou seu primeiro A321 convertido em 2020 nos Estados Unidos e agora, pouco mais de 2 anos depois, a empresa parceira concluiu o primeiro trabalho feito na China. A Raiko Shaman é um centro de conversão autorizado da Precision desde 2010 e essa primeira reentrega do A321 PCF é mais um marco no desenvolvimento contínuo das capacidades da Raiko Shaman. Eu não vou me estender muito nessa notícia, parabéns. O importante é você converter a aeronave e você conseguir entregar aeronaves que, convertidas ou não, sejam extremamente seguras. E o A321 ele já se mostrou uma aeronave com bastante futuro para a conversão de carga. Então, vamos continuar, porque eu acho que um dos futuros para evitar sucateamento de aeronaves de porte médio, 737, A320, deveria ser converter essas aeronaves todas para carga, porque carga é extremamente lucrativo e o consumo de combustível às vezes nem é tão preponderante. Então, Raiko Shaman, precisem, parabéns. Justiça reafirma a legalidade de credenciamento para a compra direta de passagens aéreas. A quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, por unanimidade, retomou o entendimento da legalidade da manutenção de edital de credenciamento de companhias aéreas, que prevê a compra de passagens aéreas diretamente pelo poder público, sem a intermediação de agências de viagens. De acordo com o Ministério da Economia, o credenciamento de empresas aéreas promovido pela Central de Compras tem como objetivo atender os interesses da administração pública, sendo o modelo de contratação mais vantajoso e econômico, pois adquire bilhetes aéreos sem a necessidade de pagar taxas a empresas intermediárias. O serviço foi iniciado em caráter piloto em algumas unidades de órgãos do Distrito Federal e será disponibilizado aos demais órgãos e entidades conforme o cronograma de implantação a ser divulgado. Ó, parabéns! Parabéns! É muito mais fácil comprar já no site, tá perfeito! A relatora do processo, desembargadora federal Daniele Maranhão, registrou que, embora a Lei 8666 de 1993 não tenha previsto expressamente o credenciamento, esta é uma forma de cadastro em que todos os interessados se habilitam a prestar o serviço conforme as regras definidas previamente, podendo todos os habilitados celebrar contrato administrativo. Portanto, frisou, o credenciamento examinado no processo trata-se da inexigibilidade, a falta de existência de uma licitação, uma vez que não há empresa aérea que atenda sozinha todos os trechos e horários necessários ao setor público. A magistrada acrescentou ainda que no relatório de avaliação realizado pela Controladoria Geral da União, concluísse que o habitual modelo de contratação realizado pelos órgãos e entidades públicos não se apresenta como mais vantajoso para a administração pública, uma vez que demanda maior fiscalização das agências de viagens e dos seus sistemas, contém pouco grau de automação dos procedimentos e não dá garantias à administração de que o serviço prestado é com agilidade, transparência e economia nas compras, exibe o poder público há riscos de ocorrências de irregularidade e fraudes, e o credenciamento para a compra direta proporciona substancial agilidade e economia para os cofres públicos. Então acontece o seguinte, a partir dessa capacidade, o que acontece? O poder público precisa emitir uma passagem, ele vai lá, entra no site das companhias aéreas, ele vai fazer a pesquisa de preços, vai pesquisar tarifas e horários e comprar a passagem. E assim, não tem como haver fraude porque a compra será feita em cartão corporativo e será emitida pela tarifa vigente. Então não tem como acontecer, como acontecia de agência de viagens há muito tempo atrás, emitir uma tarifa Rio-São Paulo no valor de R$3.000 no sábado, no domingo. Entendeu? Então isso vem a dar agilidade. O sistema da companhia aérea, ele não é passivo de fraude. Porque ele vai, o setor público vai comprar passagens da mesma forma que a gente compra, emitindo lá www.latam.com.br, azul.com.br e vai comprar direto no site da companhia, de forma comum. E só. Sem a agência estar no meio. É ótimo.
aérea é obrigada a embarcar cão de suporte emocional de passageira com transtorno mental. Uma passageira diagnosticada com transtorno misto ansioso-depressivo foi autorizada pela Justiça de Santa Catarina, mediante a uma autorização concedida em caráter liminar, a embarcar numa aeronave com seu cão de suporte emocional. A sentença publicada na última quinta-feira, 12/1, é do primeiro Juizado Especial Civil da capital. O caso foi levado à justiça depois que a passageira teve o acompanhamento do animal, uma cadela de raça Golden Retriever, negado pela companhia aérea. Conforme demonstrado no processo, a companhia do animal é considerada essencial para a continuidade do tratamento e manutenção do equilíbrio psicológico da passageira. Também foram juntados nos autos documentos que comprovam o treinamento recebido pelo cão e sua vacinação em dia. Ao julgar o caso, o juiz Luiz Cláudio Broering considerou que, embora o regulamento da companhia não permita o embarque de cães acima de 7 quilos na cabine, diante da necessidade da passageira, deverá ser reconhecida a exceção e o enquadramento do cão como animal de assistência. Então, assim, no final das contas, vamos ser claros, tá? Vamos ser claros. A passageira vai acabar comprando passagem para ela e para o cão, certo? Só que, ao ser uma portadora de necessidade especial, o cão ele precisa ser trabalhado de uma maneira mais eficiente. Então, normalmente, o que acontece? Companhias aéreas colocam esse passageiro que precisa desse cão nas primeiras poltronas da aeronave, logo após a entrada da aeronave, ou na primeira sessão, na primeira poltrona da fileira de poltronas da sua classe, no caso da executiva, da primeira ou da econômica, certo? Por quê? Porque ali tem as alças cestos para você montar o berço. Então é ali que você vai acabar colocando o cão. Se a companhia não tiver essa adaptação, tem que ser retirada uma poltrona, normalmente a poltrona do meio, para ser colocado o aparato para colocar o cão preso ali. E aí essa poltrona ela vai acabar embarcando no porão da aeronave. Isso gera um custo. No final das contas, o que a gente precisa melhorar na nossa aviação é, se está pagando para viajar ela e o cão, a companhia aérea tem que se virar. E as questões de segurança sendo obedecidas. Focinheira, etc, etc e etc. Fora isso, tá certo. É só obrigar a transportar e a companhia aérea tem que transportar. Acabou. Assunto cessado. A Azul anuncia mais aeronaves com pinturas especiais, cada uma sobre uma região do Brasil. Como mostrado pela Aeroin na segunda-feira, 16 de janeiro, antes que eu diga, tá? Essas notícias são todas do Aeroin. Como mostrado pela Aeroin na segunda-feira, 16 de janeiro, a Azul Conecta apresentou e batizou duas aeronaves Cessna Grand Caravan, sendo uma delas de número 3000 de fabricação no mundo e a outra do mesmo modelo personalizada com pintura inspirada na Rota das Emoções. O evento comemorativo aconteceu na sede da companhia aérea em Jundiaí e contou com as presenças de Flávio Costa, vice-presidente técnico da Azul e presidente da Azul Conecta, e de representantes da TAM Aviação Executiva responsáveis pela venda da aeronave e demais convidados. Aí terão as 5 aeronaves com pinturas especiais. Essa aeronave com pintura especial, no caso que eles estão falando, é a primeira de 5 aeronaves do programa Mostrando o Brasil para o Brasil, no qual a companhia irá personalizar cada Caravan com as belezas de cada região do país. O avião Rota das Emoções, como foi renomeada a aeronave batizada, é inspirada no Nordeste, na forma de dunas contornando suavemente a beleza das lagoas, as lindas praias da região, os ventos e os esportes à vela. E no final das contas, só foi mesmo esse anúncio. A Azul já está operando uma quantidade bastante grande de aeronaves, tanto que o 3000, o Caravan 3000, ele é apresentado como o 27º da Azul Conecta, mas o de número 3000 fabricado pela Textron Aviation, né? No caso a Cessna. Assim, a Azul está se dando muito bem nas operações do Cessna Caravan, está se dando muito bem como uma companhia aérea regional, além da Azul gigante. A Azul Conecta ela está funcionando muito bem, mas muito bem no trecho regional, e eu acho que ela está querendo engrossar uma briga para cima das outras regionais que operam esses trechos, e eu não duvido muito que pela sua capacidade de maleabilidade e como ela aprendeu a lidar com esses caravans,
ela vai acabar ganhando essa guerra porque tem uma companhia aérea gigantesca por trás. É mais ou menos como a TAM funcionava no final dos anos 90, começo dos 2000, que tinha a Helisul, que depois virou Brasil Central, e a Brasil Central, ela abastecia muitas rotas da TAM, e a TAM não só era suprida pela Brasil Central, como pela Pantanal, linhas aéreas, que depois acabou sendo absorvida pela TAM, só que a Azul tá fazendo isso tudo por conta própria, sem abrir espaço para ninguém, e vai acabar funcionando porque o cara vai um avião muito barato, é muito fácil de manter, principalmente por ser um monomotor de 18 lugares, então eu acho que Azul. Companhia aérea sugere que passageiros recusem serviço de bordo por questão de ética. Uma prática adotada pela Japan Airlines gerou repercussão no começo dessa semana, depois que a companhia aérea passou a oferecer aos seus passageiros a opção recusar o serviço de bordo como uma atitude de ética para não desperdiçar alimentos. O chamado de Ethical Choice Meal Skip Option, o serviço oferecido supostamente ajudará a reduzir o desperdício de alimentos, fazendo com que os passageiros possam descansar mais confortavelmente na cabine sem interrupções, conforme o reporta o Independent. A JAL testou o serviço no final de 2020 no voo noturno entre Bangkok e Tóquio, mas agora tornou disponível definitivamente para a primeira refeição principal de todas as rotas internacionais, com algumas exclusões específicas. De acordo com a empresa, a opção pode ser selecionada durante a reserva ou até 25 horas antes da partida de todas as classes. Cada refeição dispensada por um passageiro, a companhia realiza uma doação para o programa de alimentação escolar em países em desenvolvimento que sofrem com a fome. A novidade se soma a outras atitudes que visam a sustentabilidade e a redução de emissões. Em dezembro do ano passado, a JAL disse: para deixar um planeta próspero para a próxima geração, o Grupo JAL está comprometido em tornar cada voo sustentável e transformar as viagens aéreas em um valor do qual se orgulhar, visando alcançar zero emissões de CO2 até 2050. O novo serviço da companhia aérea, entretanto, não agradou a todos os passageiros que voam com a empresa. Um usuário do Twitter publicou uma captura de tela de um e-mail enviado pela JAL sobre a opção de recusar a refeição. Como legenda, o Wayne Kong diz no Twitter: um conceito interessante para a caridade, mas não vejo os amantes de comida de avião optando por isso. Em comentários subsequentes, usuários relatam que o novo serviço da JAL não está visando reduzir o desperdício de alimentos a bordo, mas sim aumentar o lucro. O serviço de refeições é uma das razões pelas quais escolhemos a classe executiva e grande parte da tarifa que pagamos é por causa disso, disse um. Se for esse o caso, me chame de pessoa antiética, digitou outro ao comentar a publicação feita. Segundo a Associação Internacional do Transporte Aéreo, a IATA, os voos de passageiros geram aproximadamente 6 milhões de toneladas de resíduos por ano, sendo 20% causados por alimentos e bebidas não consumidos. Bom, é assim, gente. Vamos ser honestos, tá? A medida da JAL, ela tá visando isso porque é o seguinte: a partir do momento que a comida entra no sistema do catering e ela vai para a aeronave, principalmente em voos internacionais, que a comida é refeição pronta, essa comida tem que ser descartada caso o passageiro não coma. Então, se você faz antes, até 25 horas antes do voo, o aviso de que você não vai comer uma das refeições, eles vão tirar essa refeição do menu, essa comida não será embarcada na aeronave e assim não será jogada fora. Então não haverá o desperdício dessa comida. No final das contas, é isso, eles vão visar reduzir o desperdício de comida. Uma refeição a menos é um custo a menos para a companhia aérea e aí ela faz essa doação. Basicamente é isso. A pessoa não entende, ou ela não lê a notícia até o final, ou ela não lê a proposta da JAL até o final, aí faz esses tipos de comentários idiotas na rede social. Igual quando esses dias o Lito fez o vídeo do voo do Ethiopian, do laudo oficial. E alguém já começou o vídeo falando, já vai passar pano pra Boeing. Pô, nem assistiu. Azul coloca o seu segundo A350 na rota Campinas-Orlando. Ontem, dia 15, né? No caso, antes de ontem, dia 15, o segundo Airbus A350 da Azul Linhas Aéreas, matriculado Papa Romeo Alfa Oscar Whisky,
realizou seu primeiro voo comercial com passageiros, tendo partido do aeroporto de Viracopos e aterrissando em Orlando no final da madrugada desta segunda-feira, após cerca de 8 horas de voo. Batizado de Onde os Sonhos Voam, o Alpha Oscar Whiskey foi recebido pela Azul no início de dezembro do ano passado e irá se revezar, né, com o Alpha Oscar Yankee nos voos para Orlando. Outros 2 jatos do mesmo estão previstos para chegar na frota da Azul ao longo dos próximos meses. A aeronave tem 334 assentos, sendo 33 na executiva e 301 na econômica. Esse A350-900 é um bimotor de longo curso fabricado pela Airbus. É considerado já o avião mais avançado da Airbus, com melhor desempenho aerodinâmico, motor, consumo de combustível. Foi lançado em 2005 como substituto do A330, mas é uma guerra que o A350 está começando a ganhar, inclusive contra o 777, que por causa do A350-900 está sendo remodelado e vem a nova série, o 777X. Mas olha, o A350 é uma aeronave formidável, fora que é muito bonito. 3 acusados de colocar bomba no aeroporto de Brasília viram réus. A Justiça do Distrito Federal transformou em réus os 3 homens acusados no envolvimento na tentativa de um atentado terrorista no aeroporto de Brasília em dezembro. Eles se tornaram réus pelo crime do artigo 251 do Código Penal, que trata de colocar em risco a vida, a integridade física ou patrimônio por meio de explosão. A pena nesse caso pode chegar a 3 anos ou 6 anos e multa. Um deles também foi denunciado por ter sido encontrado com armas e munições. No caso do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a pena de prisão é de 2 a 4 anos. Se as armas são de uso restrito, a pena é de 3 a 6 anos de cadeia. E é isso, tá? Esse caso ocorreu na véspera de Natal, teve denúncia de bomba no aeroporto, a polícia militar foi acionada, e aí começaram a fazer essas buscas, enfim. Cadeia neles. Funcionário copia o arquivo errado para uma pasta e faz milhares de voos atrasarem nos Estados Unidos. Bom, quem acompanha a aviação já deve ter visto live do Lito ou do Fernando, tanto no Aviões e Músicas ou no Aero por Trás da Aviação, falando da crise que deu nos Estados Unidos, que dia 10 e 11 os Estados Unidos parou, milhares de voos parados por causa dos NOTAMs que não estavam funcionando, né? A notícia é essa. Na semana passada, dezenas de milhares de viajantes ficaram presos nos aeroportos dos Estados Unidos depois que a FAA ordenou que companhias aéreas pausassem todas as partidas domésticas para permitir que a agência validasse a integridade das informações de voo e segurança e restaurasse o sistema de NOTAM. Dias após o caos que atrasou milhares de voos, a imprensa internacional reporta que o problema foi iniciado depois que um engenheiro de sistemas substituiu um arquivo por outro sem perceber que o erro estava sendo cometido. Quando os sistemas começaram a apresentar problemas e finalmente falharam, a equipe da FAA tentou febrilmente descobrir o que havia dado errado. O software que falhou e forçou a Administração Federal de Aviação a suspender milhares de voos na quarta-feira passada tem 30 anos e não deve ser atualizado por mais de 6 anos aproximadamente. Esse sistema foi instalado em 1993 e executa o sistema NOTAM, que envia aos pilotos informações vitais que precisam para voar. Só que assim, esse sistema, ele, como todo sistema de computador, ele tem codificações, etc, etc. Aquele 01, 01, 01, 01. Aliás, quem quer saber como funciona o computador, tem vídeo do Manual do Mundo, que eu adoro assistir, vale a pena. Então esse NOTAM, ele passa informação de restrição de pista, restrição de pátio, passa condições meteorológicas, todas essas informações pertinentes a aeroportos e rotas, são como se fossem mensagens de texto que chega no FMS da aeronave. Eu vou botar a imagem do FMS para vocês saberem como é. Então essas restrições elas vão aparecendo nas mensagens, as companhias aéreas copiam, tudo isso fica registrado. Se o NOTAM não funciona, a gente não consegue ver condição adversa de pista, de rampa, de mau tempo, etc. E por isso a FAA, como o espaço aéreo americano ele é dotado de muitos aeroportos com muitos problemas, aí eles preferiram parar o sistema, parar todos os voos. Isso foi feito de madrugada e durou até umas 10 horas do dia seguinte, só que aí esse retardo desse voo durou 2 dias. A FAA preferiu parar todos os voos, tentar consertar o sistema, e aí depois descobriram que era só um arquivo que foi compilado errado no sistema e por isso o sistema
começou a apresentar panes e parou. Graças a Deus, né? A FAA consegue resolver coisas muito rapidamente. Graças a Deus.